queria que você se visse como eu te vejo. Às vezes, nós, mulheres, se olhamos e a gente não se vê. A gente não acredita no nosso potencial, a gente não vê o quanto a gente é capaz, a gente não para pensar devido à correria do dia a dia, igual essa coisa de ser mãe, essa coisa de ser esposa, a coisa do trabalhar fora ou do empreender, não importa as escolhas que a gente faz. Salve Elipa, salve quebrada! E aí pessoal, estamos aqui em mais um programa Elipa Connect e ao meu lado aqui tá a Fabi. Tudo bom, Fabi? Tudo ótimo, melhor agora com vocês. É isso aí, e eu quero que você fale um pouco, né, apresente a nossa convidada de hoje, cara. Gente, hoje a gente tá com uma convidada super especial aqui, né? Espero que muitos de vocês já devem conhecer, porque muitos de Com vocês certeza. que acompanham a gente é aqui de Heliópolis, né? Então hoje a gente tá aqui com uma mulher que decidiu não seguir padrões, tá? Criar seu próprio caminho. Ela é de Heliópolis para o mundo, é claro, vocês vão saber daqui a Uou. pouco quem é. Tem transformado muitas vidas com o seu estúdio de beleza, seus projetos e uma visão única sobre autoestima. E, né, se você busca uma inspiração real e verdadeira, fica com a gente que vocês vão amar a entrevista de hoje. É E a isso gente aí. tá aqui com a Andréia Macedo. Oi, gente, E aí, tudo Andréia, bem? bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente pelo convite. Eu espero compartilhar um pouquinho, né? Acho que o tempo que a gente tem aí não dá para falar uma história bem longa, Sim, mas vai dar para falar bastante. Vai dar para conhecer um pouquinho de quem é a Andréia, com né? certeza, é isso aí. Esse é o intuito, né? Conhecer um pouquinho da pessoa, da empresária, da mãe, e é isso E aí. falando disso, começa então falando um pouquinho pra gente. Quem é a Andréia? O que ela faz? Eu nasci e cresci na cidade de Heliópolis, aqui dentro da comunidade. E dentro da comunidade eu encontrei o que eu gosto de fazer, que é empreender com a beleza. Sim, E aí, dentro desse empreender com a beleza, surgiu desafios. Sou mãe de 2 meninas, sendo que uma delas hoje também está comigo no meu empreendimento. que legal, hein? E dentro de tudo, toda essa história, esse caminho foi trilhado aí, não foi nem por acaso na questão de eu planejar que isso acontecesse. Sim. Foi algo inesperado. Foi através da minha segunda gestação, aonde eu estava na época na faculdade, eu estava fazendo administração e já tinha colocado ali como meta e objetivo estar dentro da área empresarial, mas trabalhando para empresas que não seriam a minha, no caso, né? Sim. E eu engravidei, terminei a faculdade grávida, assim que finalizei, ganhei a minha bebê e me vi sendo mãe, onde eu teria que escolher ou a vida profissional ou a vida mãe 100%. Escolhi a vida de mãe, abdiquei de mim um pouquinho por 2 anos e vivenciei aí com ela essa jornada. E dentro desse tempo, dentro desse período de mãe, foi aonde veio as dificuldades, só meu esposo trabalhando. A gente tinha a minha outra filha, a Bianca, que é a nossa filha mais velha. Então tem toda uma questão de educação, a gente bancava escola, a gente tinha nossas contas para pagar. Eu via meu marido fazendo turnos e turnos a mais para ganhar um extra. E aí eu, como mãe, eu falei, puxa, eu preciso ajudar ele, mas eu também precisava ajudar minha filha. Então, eu me dediquei ao período de 2 anos e falei assim: quando ela for para a escola, aí sim eu vou entrar para o mercado de trabalho novamente. Mas aí eu encontrei um desafio muito grande. Que quando eu fui para o mercado de trabalho, acredito aí que o fato de eu estar muito tempo fora desse mercado, Sim. eu tive muita dificuldade de ser aceita novamente. E ainda mais com uma criança pequena. Então, eu não conseguia emprego. E aí veio a frustração. Eu chorava. Meu marido falava: vai dar tudo certo, eu tô aqui com você. Ele é um alicerce muito forte. Então, é ele que me motiva. E foi através dele que eu entrei pro mundo das sobrancelhas. Que é o Isso que já eu faz amo quantos fazer. anos, Andréia? Isso faz 7 anos. 7 anos. Sé- É um bom tempo, né? De amadurecimento também, né? E aí, desde Sim. lá, então,
você falou assim, não, mas aí como que foi essa transição, no caso? A transição aconteceu, a sobrancelha na minha vida é algo onde eu já gostava de fazer, era uma paixão, porém eu não via ela como uma renda que viesse, uma renda financeira, né? Que desse para arcar com as despesas, seus Isso era custos. algo onde as mulheres não se preocupavam tanto quanto hoje, né? A Sim. gente está naquela onda da beleza, onde as mulheres valorizam mais o cuidado com elas mesmas. Então, Os homens também. Hoje em dia os homens têm se cuidado bastante. faço homens Verdade. também. E aí o que acontece? O meu marido, ele falou assim para mim: você precisa me ajudar, mas você não tem como trabalhar fora porque a gente não tem como deixar a bebê com uma outra pessoa e tudo mais. Tinha a questão da bebê aí nesse trajeto. Sim. Então ele falou assim: você gosta de sobrancelha, por que não arriscar? Por que não fazer? Ele falou assim: se der certo, deu, se não deu, tá tudo bem, tá tudo certo. Que legal, hein? E aí eu falei assim: puxa, acho que é o meu momento de arriscar. Então foi aonde eu arrisquei. Eu entrei num grupo de Facebook, aonde, né, nem sei se esse grupo existe ainda, mas era chamado Desapego do Heliópolis. Ah, existe. 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 Pronto. Acho que Heliópolis, metade de Heliópolis deve estar nesse grupo. É isso mesmo. Pelo menos metade. Bom, esse grupo me ajudou muito em muitas coisas, porque eu não tinha condições para comprar coisas caras, para começar algum atendimento, porque o que que eu fiz a primeira vez? Eu chamei a minha irmã. A minha irmã mais nova, ela estava com uma sobrancelha muito judiada. E aí eu falei assim, vamos começar por quem eu já conheço. Sim. Aí eu chamei ela, coloquei ela numa cadeira, aquelas cadeiras mesmo de plástico, coloquei ela na parede, encosta a cabeça aí e vamos fazer. E aí eu vi que a sobrancelha dela estava bem fina. Eu falei, não tá certo esse design. Aí foi quando eu despertei para a reconstrução de sobrancelha, que aí já é algo a mais aonde eu coloquei como meu diferencial, aonde eu não faço só sobrancelhas, né? A gente sempre fala que não é só fazer sobrancelhas, a gente transforma as sobrancelhas. E automaticamente a gente transforma a autoestima, a gente desperta na mulher ela se enxergar novamente, porque nesse retirar e retirar, ela acaba se perdendo. E aí, às vezes, ela mesma fala para ela que aquela sobrancelha, ela nem reconhece mais, ela acha que nem existe mais. E aí, quando a gente vem com a reconstrução, essa sobrancelha volta a aparecer e ela se enxerga novamente. E aconteceu isso com a minha irmã. Eu despertei naquele momento e falei, aqui vai ser o meu diferencial. Peguei ela, fiz foto do antes e depois, fiquei tratando a sobrancelha dela e fui mostrando esse processo. Usei ela como meu portfólio. Entrei no grupo do Facebook, do Desapego, e falei, não tem como eu chamar uma outra pessoa para atender numa cadeira de plástico. E aí foi quando eu procurei por cadeiras disponíveis e apareceu uma de um salão, bem judiadinha, mas era aquela que colocava a cabeça, Sim, encostava. tinha um apoio. Isso, foi essa. Comprei essa cadeira e chamei a minha vizinha. Ela estava esperando a filha dela para vir da peru escolar e chamei ela e falei: oi, fulana, você quer fazer uma sobrancelha? Eu faço. Aí ela perguntou se cobrava. Eu falei: não, eu preciso de uma modelo. E aí foi o meu outro desafio, que foi a aplicação da rena. Acredito que todas as meninas que fazem cursos de designer de sobrancelha, o maior desafio dessas meninas é a aplicação da rena. Porque é um pigmento onde ele vai durar mais tempo, então a gente tem o medo de errar, de deixar torto. Enfim, ficou torto. Caramba, mano. Mas foi dessa forma que eu comecei. Mas eu sempre tirei foto do antes, do depois, para mostrar para cliente e até mesmo para servir de portfólio, porque eu não tinha cliente. Então eu precisava mostrar o meu trabalho. Então as pessoas tinham que ver a Andrea. E qual era a forma de me ver? Mostrando o que eu É isso fazia. aí. Caramba. Que legal. E eu ia falar sobre isso. Você, o seu trabalho, inclusive eu, né, sou sua cliente também, gente. É maravilhosa, viu? Inclusive, o que eu ia dizer é exatamente isso. O seu trabalho ele é conhecido por você fazer essa reconstrução da sobrancelha, trazer a naturalidade, né, dela, né? E aí,
vai um pouco em contramão com que hoje a gente vive num tempo onde a gente sofre uma pressão muito grande de padrões, né? Onde você tem que estar ali cheia de procedimentos, e aí tem a questão também da micropigmentação, que é um procedimento um pouco mais invasivo, né? Que tem essa mudança aí na sobrancelha. Como que funciona, assim, como que você lida com o fato, porque você não faz micro, né? Você não trabalha com micro, você trabalha com a reconstrução dela, com o design, com trazer a naturalidade, né? Da sobrancelha, da pessoa, né, em si. Como que você lidar com essa questão, já que os padrões exigem, né, cada vez mais forte, você vê a mídia também, né, e o seu trabalho ele vai um pouco em contramão disso. Vai, desde o começo, quando eu optei por colocar a reconstrução como meu foco de trabalho, por ser o meu diferencial, mas eu caí em contradição comigo mesmo, eu segui a manada. Eu cheguei a fazer há um tempo, sim, micropigmentação. Além de design de sobrancelha, eu também sou micropigmentadora. Porém, era difícil para mim competir comigo mesmo. Eu sempre coloquei um objetivo assim: eu não tenho competição com outras mulheres, sabe? Eu acho que a gente ajuda outras mulheres. E a competição que eu criei foi comigo mesmo. E eu comecei a ter dificuldade de vender meu trabalho. Por quê? Porque vinha de contramão ao que eu queria colocar, ao que eu queria colocar ali para minha cliente como realidade do que eu queria entregar para ela. E a micropigmentação, Como até propósito, né? Que eu acredito exato, que é mais propósito mesmo, né? exatamente, porque a cliente ela chegava com uma sobrancelha muito bonita, porém era uma sobrancelha que estava bem judiada. Eu digo judiada na questão de ter tirado muito excesso, de estar uma sobrancelha muito fina. Então você já consegue identificar ali que aquela sobrancelha tem um potencial de uma sobrancelha bem bonita. E aí a cliente já chegava procurando pela micropigmentação. Eu ganhava mais fazendo micropigmentação, mas eu não era feliz. Vocês acreditam? Eu acredito. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu falei assim, eu não estou conseguindo vender o meu trabalho, porque a cliente chegava procurando micro e eu falava para ela, vamos começar primeiro com uma reconstrução. E aí, daqui a um tempo, se a sua sobrancelha não crescer e não for o que você procurava, aí a gente faz uma micropigmentação. E assim, eu convenci a cliente a acreditar no meu trabalho e com o tempo ela desistia da micro. Caramba. E- E não, isso é muito louco, porque pra mim, que sou homem, tipo, eu conheço superficialmente micropigmentação. Aí a Fabi, depois que foi lá, né, igual ela falou, sua cliente, ela voltou. Aí eu falei, tá, você não ia fazer a sobrancelha? Você não ia... Que é diferente, né? Tipo, é uma reconstrução. Aí ela foi explicar que é uma reconstrução. Até hoje eu não sei se eu entendi muito bem, mas deu pra já ter o norte ali do caminho, porque não é só, como que fala? Fazer ali, seguir os padrões, igual ela falou agora, estéticos, do que tá ditando as grandes mídias e tudo mais, né? É um trabalho realmente de trazer a autoestima da pessoa, trazer quem ela era, porque, igual você falou, já desconstruiu tudo ali. É, E aí eu achei bem interessante isso. É curioso para nós homens, assim, que, tipo, deve ter uns homens aí assistindo também. Mas agora, só uma pergunta, agora você já vê diferença? Com certeza. Depois do primeiro mês eu já vi diferença. Porque, assim, de fato, no Na verdade, início, no primeiro dia você já vê o nome alguma já coisa, fala, você né? fala É alguma coisa reconstrução, diferente. então é um trabalhar ali, né? Que você tem que ter muita paciência, é como uma transição de cabelo, né, sim, gente? não é de um dia para o outro. É. Leva tempo. Tem clientes que demoram 1 ano, tem clientes que demoram 2 anos. Detalhe, eu tenho micro, né, Andréia? Eu ainda tenho, não removi a minha micro, mas ela me incomodava, a minha sobrancelha me incomodava, por quê? Porque você passa na mão de um, passa na mão de outro, e aí não tira legal, aí quando um tira de mais, outro tira de menos. Quando você vai ver, você não tem uma identidade, você meio que perde a sua identidade, né? Exatamente. Recentemente eu atendi uma cliente, aonde ela falou que ela fez a micropigmentação, ela foi na onda de querer uma sobrancelha mais definida, porque algumas pessoas acabam se arrependendo depois desse procedimento, porque elas acreditam que vai facilitar a vida delas no dia a dia. Ah, eu não tenho tempo de estar no salão, então eu vou fazer uma micro e em casa mesmo eu sigo aquele design e eu mesmo arranco os pelinhos.
A maioria pensa É o maior assim. erro. E aí essa cliente pensou dessa forma, mas ela falou que quando ela se olhou no espelho, ela não se enxergou mais. Ela não se Caramba. via. E aí ela falou que no dia seguinte ela recorreu à profissional que fez o procedimento nela e falou que queria remover. Só que não tem como remover um procedimento que você fez agora. Essa pele precisa cicatrizar, ela tem que passar ali por o processo da cicatrização para depois ela partir para uma remoção. E aí ela esperou esse processo da cicatrização, que leva-se mais ou menos um mês, 45 dias, e aí ela começou a fazer laser. E isso é uma coisa que eu acho interessante, que os profissionais não falam pra gente. Lá no começo, quando surgiu essa coisa da micropigmentação, ninguém falava, né? Que é uma coisa mais permanente, que é uma Exato. tatuagem, gente, não sai, que se não fica bom você não gostar, pra remover tem todo um processo que é o laser, que demora, que hoje tá mais fácil, né? Acho que hoje tá mais acessível, mas antes não era tão acessível. Então, assim, esse tipo de informação, muitos profissionais da área não dão essa informação. Aí a pessoa vai lá, simplesmente para corrigir um defeito, um negócio que incomoda ela, e ela sai com uma sobrancelha que não vai ter mais como voltar atrás. Então é bem complicado, né? É complicado, assim, essa questão. E isso foi um embate também para mim, na minha vida profissional, de entregar o que eu queria, o que eu acreditava para cliente, porque eu me via muito nessa contramão. Porque o que acontece? Quando você faz um procedimento de micropigmentação, tem a questão do retoque. Mas, é igual a Fabi falou, nem toda cliente sabe que ela precisa ou não precisa fazer o retoque. Algumas sobrancelhas não necessitam desse retoque. Só que como a cliente acha que ela pagou e tá ali no pagamento dela, que esse retoque tem que ser feito daqui a 45 dias ou 30 dias, depende da forma que a profissional trabalha, aí a profissional acaba fazendo esse retoque porque a cliente acha que ela pagou e ela precisa. Mas muitas vezes essa sobrancelha, só com um procedimento, ela já está perfeita. E aí era onde entrava o meu debate com a cliente, porque eu via que a sobrancelha dela já estava perfeita, o pigmento na pele dela caiu muito bem, estava suave, não era nada marcado, mas ela queria fazer retoque, Porque todo mundo tava porque fazendo retoque. todo mundo fazia E retoque. ela pagou, né? E quanto mais retoques você faz em cima de uma micropigmentação, mais carga pigmentária essa pele recebe. E aí, se futuramente ela desejar, exemplo, a Fabi, se ela desejar fazer uma remoção a laser e ela viesse fazendo retoques e retoques e retoques, o processo da remoção a laser dela demoraria muito mais. E possa ser que o laser nem tiraria completamente 100% esse pigmento, porque você foi colocando carga pigmentária em cima de pigmento, pigmento, pigmento. Então tem que tomar muito cuidado. Não é que eu não sou a favor da micropigmentação. Tem clientes que não importa o tanto que você venha a estimular o crescimento, a tratar aquela sobrancelha. Não é só tratar pelo e pele. Tem mais coisas internas, a saúde, medicamento, a idade. Tem vários fatores aí que podem influenciar para esse pelo evoluir ou não. E sim, algumas pessoas precisam fazer uma micropigmentação. O bom é que hoje em dia esses procedimentos eles estão mais naturais, eles trabalham em cima da pele, da primeira camada, acaba não aprofundando tanto, então já não se torna mais uma tatuagem. A única coisa que a cliente tem que ser educada é entender que ela vai pagar caro por um procedimento que não vai durar tanto tempo. Porque ele não tem que durar realmente tanto tempo, para um dia ela decidir se quer refazer ele ou não, e não necessitar mais de um laser. Caramba, hein? Entende? Olha Então é bem só. complexo, é um assunto bem Bastante, mas complexo, interessante. mas ele é super interessante e algumas clientes até falam para mim, Andréia, você pensa em voltar a fazer a micropigmentação? Eu penso. Hoje eu falo muito da reconstrução. Eu ganhei muitas clientes por isso, me tornei referência aqui na região de Sim. Heliópolis. Eu sou muito feliz por isso. Mas é igual eu falei, algumas clientes realmente elas precisam. Então, por que não? Quem sabe? Pô, Fica no ar, legal. fica no ar. É isso aí. E, cara, você falou de muita coisa, André. Eu até anotei alguns pontos aqui que eu achei bem interessante. Me corrija se eu estiver errado, mas você acabou empreendendo na real por necessidade. Porque Por... você queria voltar, não é isso? Ao mercado. Exatamente. Não conseguiu. Teve um apoio muito legal aí do seu marido, né? Que auxiliou e tal, e falou, vamos lá.
Agora, um ponto que eu achei, assim, tipo, muito bom também, e aí eu acho que tem muita mãe que tá em casa aí, muitas têm o apoio do marido, outras não, até mães solos também, né? E que não tem apoio, não tem nenhum tipo de rede de apoio e não tem nem tempo de curtir essa maternidade, né? Que você teve Eu tive a essa oportunidade, pelo menos oportunidade. dessa filha menor, né? Foi. E teve isso daí. E eu acho que muitas mulheres lá em casa devem passar por isso também, de querer e de ter que empreender por necessidade e acaba tendo um pouquinho disso, né? De cuidar do filho, de cuidar da criança ali. A Fabi também, com a nossa mais nova, ela teve essa oportunidade e é um diferencial gigante. Mas aí eu vou além agora, porque você falou que a Bianca, sua filha mais velha, trabalha contigo. Trabalha. Cara, eu acho que isso é um sonho, tipo, de todas as mães, todos os pais, né? É E aí eu queria verdade. saber um pouco de você, como que é você ter do seu lado sua filha trabalhando contigo? Qual que é a sensação ali no dia a dia? É incrível. É incrível porque eu sinto um orgulho imenso, Sim, sabe? Dela ter comprado essa briga também junto comigo. Porque além do meu marido ter sido o meu apoio ali aonde eu precisei, ela também é o meu apoio assim do dia a dia, sim. né? Aonde a gente tá junto, ela sabe das minhas dificuldades, ela sabe que empreender não é fácil. Às vezes as pessoas romantizam um pouco o assunto. Sim, Mas só quem É coloca a verdade. cara, a tapa, sabe é. a dificuldade que é. Eu já chorei muito por não ter alguma cliente. Desculpa. Não, à Imagina. vontade, que é isso. Então, tipo assim, você vê a sua agenda vazia, você saber que tem pessoas que dependem ali do que você está fazendo, é meio que você tá no meio de uma multidão e você não ser vista, né? Sim, Era essa sensação que eu tinha, é como se eu estivesse no meio de muitas pessoas e eu falava, como que eu preciso chamar a atenção para que essas pessoas olhem para mim, sabe? Então eu sempre procurei, dentro do meu empreendimento, junto com a minha filha, a gente trazer o diferencial no atendimento, no acolhimento, a cliente se sentir à vontade. A gente tem até uma frase que é muito reconfortante na nossa sim. recepção, que é confortável para ter vontade de ficar. Porque é Legal. assim que a gente quer receber a nossa cliente, porque é assim que a gente gostaria de ser recebido, sabe? E tem uma outra frase muito bonita também, que é na minha sala de atendimento, aonde está no espelho, que é: queria que você se visse como eu te vejo. Às vezes nós mulheres se olhamos e a gente não se vê. A gente não acredita no nosso potencial, a gente não vê o quanto a gente é capaz, a gente não para pensar devido à correria do dia a dia, igual essa coisa de ser mãe, essa coisa de ser esposa, a coisa do trabalhar fora ou do empreender, não importa as escolhas que a gente sempre vai no meio do caminho usufruir de coisas boas e de coisas ruins, Sim. independente das escolhas que a gente vai fazer. Então, aí a gente para não se olhar mais. Então a gente se perde nesse meio do caminho. Então essa frase assim é muito importante dentro do nosso espaço e a gente coloca muito como ética profissional mesmo. Não importa como a cliente chega, ela vai ser atendida de igual para igual. E a minha filha, ela entrou comigo nessa briga, foi quando ela me viu sobrecarregada. Eu fazia sobrancelha, eu fazia cílios, eu cheguei a ficar um pouco perdida nessa questão, porque eu não ganhava tanto que pudesse suprir em ajudar em casa, então eu comecei a ver meios aonde eu pudesse agregar mais no que eu fazia. Só que isso sobrecarrega muito a gente. Então eu fui para um curso de micropigmentação, que é onde eu falei, eu vou ganhar mais, mas eu não me via. Aí eu fui para o curso de cílios, para onde eu ia ganhar mais, mas eu também não me via, mas eu fazia. Então ela viu, né? E aí chegou um momento que ela falou assim: mamãe, me ensina. Aí eu falei, claro. Aí eu tirei um dia, num domingo, dei um curso para ela, como se ela fosse realmente uma aluna. Chamei modelo, ela demorou umas 5 horas para fazer a modelo e colar 2 fiapinhos de cílios, Caramba, mas ela não desistiu. que legal. Acho que a força que eu tenho, assim, de tudo que eu faço, isso torna ela também mais forte, sabe? Quando a gente está do lado de mulheres
que corre atrás, que Sim. tá ali, que não desiste, que cai, levanta e fala vai dar certo, hoje eu choro, mas amanhã eu tô dando risada. E é sobre isso. Então ela tem muita dessa força. E aí quando eu caio, ela me ajuda, ela me levanta, ela fala: "Olha, mamãe, olha o tanto que você conquistou, olha onde você tá, olha de onde você veio". Porque na correria, igual eu falei do dia a dia, a gente também se perde um pouco. Às vezes a gente acha que não alcançou ainda tudo que a gente gostaria de alcançar. E aí você não começa a reconhecer as suas conquistas passadas. É isso mesmo. E aí às vezes eu paro no meio do caminho e falo: "Cara, olha onde eu tô, sabe? Olha onde eu tô agora. Tô aqui com vocês, assim, sabe? Então é um projeto muito bacana e eu tô muito feliz, sério mesmo. E Que lindo, a gente inspirador, também, né? viu? Fica feliz Sim. por você, pela sua família, seu Sim. marido que te apoiou, que não é fácil, Pela igual sua você acabou de história, comentar, né? sua Porque é filha realmente também. inspiradora. A Eu tenho Bianca certeza tá que aqui, muitas Bianca. mulheres, né? Parabéns. Aqui, Tenho gente. certeza que muitas mulheres passam por isso, né? Passam. E outras ainda passam por situações, acredito, até Piores. piores, onde Sim. elas sofrem violência doméstica e tudo mais. E aí, eu ia até te perguntar uma outra coisa, mas são tantas coisas para te perguntar. São. São tantas coisas, na verdade, para te perguntar, mas eu ia falar sobre isso. Diante de tudo isso, você criou 2 projetos, Criei. né? E aí, olhando para esse lado, todos esses desafios que você passou, você, como que foi criar esses projetos? Fala um pouquinho desses projetos que você tem, que é o Projeto Ação Transformar, né? Sim. E o Mulheres que outro inspiram. que é Mulheres Mulheres que Inspiram. Fala um pouquinho da criação desses 2 projetos, que inclusive foi pensando na independência financeira dessas mulheres, né? Foi. O primeiro projeto, que foi a Ação Transformar, foi um projeto onde eu pensei nas oportunidades que eu gostaria de ter tido no passado e eu não tive. Todos os cursos que eu fiz foi com muito sacrifício, foi pagando, procurando até mesmo os mais baratos para mim me qualificar. E tem meninas aqui na nossa região, que é igual a gente já citou, que passam por dificuldades completamente diferentes, que não têm nem condições de bancar um curso, nem o mínimo. Sim. E aí eu falei, por que não ensinar aquilo que eu sei? Eu acho que quando a gente sabe algo e ensinar para o outro, isso transborda para a gente em dobro, sabe? E eu acho que seria muito, vamos se dizer assim, egoísta da minha parte eu não ensinar aquilo que eu sei, o que eu gosto de fazer e fazer com que essas pessoas também vivam o que eu vivo hoje, que é uma estabilidade financeira, né? E aí eu falei, vou fazer esse projeto. Esse projeto eu reuni algumas meninas de primeiro critério, eram para ser meninas somente do Heliópolis. Tinha colocado isso Sim. como uma regra. Porém, uma das meninas, ela me mandou um direct. Ela não é do Heliópolis, ela é lá da Vila Maria e ela pediu muito para mim, para ela participar, porque ela queria muito uma oportunidade. Eu falei, cara, essa menina não veio para mim por acaso. Aí eu falei, de último momento, eu já Sim. tinha impresso o certificado, eu já tinha colocado material para as meninas, mas essa menina veio e aí em conversa com a minha filha falou, mamãe, ela não te procurou por acaso, coloca ela. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Eu já imprimi tudo. Ela falou assim, depois você manda para ela o que ficar pendente. E aí essa menina veio, cara, essa menina tá comigo até hoje, assim, tudo que eu faço, ela tá junto. Que legal. E ela cresceu excepcionalmente assim na carreira. Ela falou que tudo que ela aprendeu dentro desse projeto, hoje ela é uma outra pessoa, sabe? Uma mulher assim que encontrou oportunidades que talvez ela não via. Que legal. Maravilha. Esse A foi oportunidade que você não teve lá a atrás, né, oportunidade que eu não tive. E esses projetos, nenhum foi bancado por alguém. Eu coloquei a cara à tapa mesmo e eu falei, cara, se eu ganho X valor hoje, por que não oferecer para outras pessoas isso, sabe? Então é igual eu falei, quando a gente doa, a gente recebe muito mais. E geralmente é o contrário, né? Quando você tá ganhando, aí você guarda ali o ouro, né? Pois Geralmente é, é o que as pessoas fazem. Ah, por que eu vou falar disso? pois é. Por que eu vou expor? Por que eu vou ensinar, não é? Ou se eu vou ensinar, eu vou cobrar, Exato. né? Isso. Não, Não que Assim, isso possa, não o possa que eu ia dizer, se porque tornar uma você profissão tem também, projetos também, parte. né, de
cursos aí para quem quiser se qualificar. Sim, tem Pago, também. mas eu acho bem legal você pensar por esse lado também daquelas pessoas que realmente não têm condições, né? Daquela parte ali que tem uma. Como que fala? Onde tem ali seus desafios, Suas uma vulnerabilidades, né? vulnerabilidade, né? Essa Porque é o que eu falei, que nem hoje a gente vê cada dia mais crescendo o feminicídio, gente. Então, assim, muitas mulheres vivem num lar onde elas dependem exclusivamente de um homem, onde elas sofrem violência doméstica, elas não têm como sair de casa, elas não têm emprego, elas têm ainda 3, 4 filhos. Então, esse tipo de situação são coisas que a gente olha e fala, puxa, aonde que ela vai ver uma saída, né? Exato. E esse projeto, por exemplo, é uma saída para muitas mulheres que vivem, né, situações como essa e outras situações diversas, óbvio. Sim, e é até uma forma delas se encontrarem. Porque às vezes a gente está tão perdido e a gente está procurando tantas opções, e quando a gente abre portas para esse tipo de projeto, essas mulheres começam a se identificar e elas começam a ser direcionadas. Elas falam, puxa, me identifiquei. Talvez nunca tinha Sim. pensado em trabalhar com isso. Né? E aí é onde aí ela faz carreira. Quem quer corre atrás. É porque é igual você falou, né, André? É a questão de romantização Do empreendedorismo, do né? empreendedorismo. Se for puxar fundo, nem é o que as pessoas falam, mas enfim. É, tem muito isso, e quando a gente fala de mulher preta, mãe, de periferia, isso daí ocorre dobrado, triplicado, sei Sim, lá tem muitas quantas vezes camadas aí. mais, né? E aí você trazer isso, que aí é o próximo passo do que a Fabi perguntou, que eu tive a oportunidade de ver com os meus próprios olhos e acompanhar, que é o Mulheres que Inspiram, né? Que eu acho que tem tudo a ver, porque você traz essa narrativa de outras mulheres para aquelas mulheres que se veem nessa situação, que acham que não conseguem, que não Exato, pode alcançar um algo. Aí eu exatamente. queria que você falasse um pouquinho do Mulheres que Inspiram. Nossa, E inspira não só mulheres, muita gente. esse chamado do Mulheres que Inspiram é muito forte para mim, porque eu me vi nele em todos os momentos assim. Quando eu criei esse projeto, eu mesmo coloquei para mim, eu mesmo me perguntei, será que eu também era capaz de criar isso, esse movimento? E aí eu fui com a cara e com a coragem, sabendo se daria ou não certo, e deu muito certo, Sim. mas muito certo, assim, num nível aonde eu recebi muito apoio, até mesmo de vocês, de pessoas que vieram, me mandaram direct, posso participar, posso fazer filmagem, posso isso, posso aquilo. Empresas que eu uso produtos dessas empresas, né, no trabalho da reconstrução da sobrancelha, do pigmento da rena, foram empresas que abraçaram também a causa, né, que foi a Hairway, foi a Nirage, então mandaram kits, a Levi, que é a menina que coloca em mim os acessórios. Então, muita gente abraçou esse momento, sabe? E foi um momento onde esse projeto ele foi criado, foi num momento onde eu falei assim, puxa vida, eu me vejo nessas meninas, inclusive quando eu fiz a ação Transformar, aonde elas se espelham tanto na gente, mas elas também não sabem da correria que a gente também passa. Às vezes a gente vê muito só a rede social, a gente acha que as pessoas já estão ali há muito tempo, que elas não têm as dificuldades por trás, que na rede social a gente gosta de mostrar o bom, Isso. né? Poucas pessoas mostram um pouquinho ali os bastidores, as correrias, o trabalho, perrengues, os às vezes, né? perrengues, o trabalho emocional também, que querendo ou não, o estresse te causa muitas coisas ruins. E o empreender traz muito disso. Sim. E aí eu falei, eu tenho que mostrar para essas meninas que elas também são capazes, sabe? Eu falei, vou reunir mulheres da região de Heliópolis, que são referências no mundo do empreendedorismo feminino, e mostrar para as meninas quanto também elas são capazes. E foi incrível esse dia, porque eu reuni acho que por volta de 20 meninas, porque eu fiz dentro do meu estúdio, Sim. e é um espaço pequeno. Mas é um projeto que eu imagino que eu acho que vai vir muitas outras mulheres dentro dele. Com certeza. Nossa, foi E demais. de novo, aquilo que você falou do outro projeto, né? Sim. Meninas não só de Heliópolis, né? Não, só de Você Heliópolis. vê como... Esse eu já abri as portas mais, porque o outro, como foi um pouquinho mais limitado, esse eu já deixei as portas mais abertas. Então veio meninas de vários cantinhos aqui da região, né?
Heliópolis é muito grande. Sim, E, bastante. inclusive, a menina da Vila Maria estava nesse projeto. E falando desse projeto, inclusive, que eu estava lá também presente, né? Foi muito bonito, foi muito legal ouvir várias histórias, aprendi muito com todas elas. Me fala pra mim um momento assim que você mais gostou, achou mais marcante ali desse dia. Ai, o momento mais marcante para mim naquele dia, acho que foi a minha própria superação, sabe? Quando eu olhei que E estava viu é, acontecendo, né? quando eu vi que aquele projeto que eu imaginei, porque era algo imaginável só, e eu falei assim, cara, eu preciso concretizar. E você vê que ele foi concretizado e foi muito mais do que você esperava. Eu senti orgulho de mim mesma. Ah, até me emociona. Ah, foi lindo, né, gente? Foi E assim, incrível. né? Porque como o nosso tempo é muito curtinho, não dá nem tempo da gente falar tudo que a gente queria. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você foi convidada para ir no programa da Natália, na verdade, de uma parceria da Ruby Rose com a Natália Build, né? Foi. E você foi no podcast falar da sua história, conta pra gente como foi encarar aquele mulherão, né, gente? Gente, não é puxando sardinha, não, mas a Natália Beauty é uma mulher incrível e ela é uma inspiração realmente. E esse chamado, quando me enviaram uma mensagem pelo WhatsApp, onde eles haviam me encontrado e queriam que eu falasse sobre a minha história dentro de um podcast, junto com a Natália Beauty e dentro de uma empresa de nome, né, a Ruby Sim. Rose, eu falei, meu Deus. Aonde eu cheguei. Aonde eu cheguei, porque Legal. eu, às vezes a gente, exemplo, né? A gente se compara muito dentro da rede social. Eu já cheguei a me comparar com outras pessoas. A gente ali tem a questão do ego, do número de seguidores. E aí você fica assim, ai, fulano tem mais, eu tenho tanto. Quem vai olhar para mim? E Sim. não, não é sobre isso. Quando eu cheguei lá na Ruby Rose, eles falaram, Andréia, não é sobre seguidores, é sobre a Andréia, é sobre a história da Andréia, é sobre o que eu, Andréia, coloquei dentro da sociedade, assim, como algo de bom, sabe? As Isso pessoas tem não. mudado muito, né? É, Graças a Deus, isso tem mudado muito, porque é o que você falou. Por muito tempo, valia muito quem tinha muitos seguidores, isso quem não é mais mais aparecia, referência. e hoje isso tem mudado cada dia mais. Pelo contrário, as pessoas têm se identificado cada dia mais com as histórias. Então, a sua história, por exemplo, eu tenho certeza que muitas pessoas têm se identificado, porque né, a gente tem milhares de pessoas passando as mesmas coisas todos os dias. Então, é legal quando a gente encontra alguém que a gente olha e fala, puxa, eu entendo o que ela tá sentindo, eu me sinto Exato. assim. Exato, até no momento, quando a gente finalizou todo o processo lá do podcast, tinha uma mini plateia, e aí uma moça veio me abraçar, que ela estava super emocionada com tudo que eu havia falado ali. Então, quando você toca a alma assim de uma outra pessoa, cara, é incrível. E aí, às vezes, eu não tenho essa dimensão do que eu falo, o quanto vai levar para outras pessoas. Igual agora aqui falando com vocês. Eu espero que um pouquinho do que eu tenha falado tenha servido aí para despertar, né? Dentro do coraçãozinho aí de alguém que está com a dificuldade, que está pensando de que não é capaz, de que não tem apoio. Vai chegar um momento da nossa vida que não importa quantos apoios a gente tenha ali, o caminho, eu sempre falo, ele é solitário. A gente meio que tem que colocar a mãozinha assim e se empurrar e falar, vai, vai que vai dar certo, É né? isso É a mesmo. frase, dá o passo que Deus dá o chão. Faz todo sentido. É Faz. isso mesmo. Assim, quando rolou esse convite, a primeira coisa que veio na sua cabeça, assim, na hora que você falou que você viu a mensagem no WhatsApp, Por que eu? por que Por você? que eu? Por que que você acha que veio esse pensamento na hora, assim? Não sei, porque eu acho que também às vezes eu entro naquela coisa também Que a gente comentou ali, agora há de pouco? tipo assim, ai, será que eu sou capaz? Por que será que a Andrea, sabe, no meio de tantas meninas que fazem as mesmas coisas que eu, até melhores, né? Eu nunca me coloquei à frente de ninguém para falar que o meu trabalho é melhor do que do outro. É igual eu falei, a minha competição é comigo mesma. Eu quero ser melhor do que eu todos os dias. E aí, às vezes, eu também, eu me caio um pouco nessa questão. Será que eu sou capaz? Então, foi a primeira coisa. Por que a Andrea? Por que eu? E aí, quando eu cheguei lá, eu entendi por que era eu.
Legal. Eu tinha muito a agregar, e o que eu tenho para agregar não se trata de técnica. É isso aí. Sem contar que é representatividade também, né? Completamente. Eu levei o Quantas Heliópolis pessoas. para lá. E Eu não só falei, Heliópolis, mulher, negra, porque assim, é muito importante a gente se ver representada nos lugares, né? E aí quando a gente olha a Andréia, né? A menina de Heliópolis que cresceu em Heliópolis, que mal tinha o dinheiro para comprar lá o leite do filho, a fralda do filho, tá lá no programa com a Natália Beauty. Então assim, é por representatividade mesmo. Eu acho que isso daí é uma das coisas que mais acho que impacta, né? Não é sobre a sobrancelha, não é sobre a não, técnica, não é sobre nada disso. nunca foi sobre técnica. E eu acho que assim, cara, a gente que é de periferia, eu sou um cara que eu defendo muito todos os tipos e ideologias diferentes. É porque a gente comentou até num outro programa que tudo é ideologia, não importa se é de esquerda ou de direita. É, eu não gosto de mimimi, isso não. Mas eu defendo alguns pontos e alguns até defendo alguns dos dois lados. Não sei se isso é correto, mas enfim, defendo. Cada um tem que ter a sua posição. Mas eu acho que assim, nessa questão de se ver representado, eu acredito que tem muito uma coisa que a gente vê que são as camadas da sociedade que acabam oprimindo o nosso povo que é de periferia, nosso povo que é de pele retinta e tudo mais. Sim, Você entendeu? Então, quando vem, por isso que eu te perguntei isso. Eu queria saber se é a mesma coisa que eu já ouvi de outras pessoas. Por que eu, porque eu né? Tipo, o não merecimento vem na hora, né? Tipo, também. cara, mas eu mereço? E as permissões baixas. É, Eu todos os dias eu falo para mim, você é merecedora, você é forte, você tudo que você está conquistando, você merece. Então a gente tem que parar sim. um pouquinho para se olhar e a gente mesma se elogiar. É É isso aí. verdade. Porque quando vem um convite desse, você fala, cara, eu trabalhei para isso. Então eu sou merecedora de estar aqui hoje. Assim como eu sou merecedora de estar aqui na frente de Com vocês, nesse certeza. momento, Verdade. sabe? E que Então, você venha crescer muito, que você Isso. possa impactar muitas vidas através não só do seu trabalho, mas como dos seus projetos, né? Espero que você sempre encontre apoio também nas pessoas ao seu lado, porque eu sei que é difícil, né? A vida do empreendedor, que nem você falou, ao mesmo tempo que a gente se encontra dentro de porque a gente encontra uma comunidade, né? O empreendedor, ele encontra ali uma comunidade, mas ao mesmo tempo é solitário, sim, né? Então, é difícil, mas assim, eu desejo assim tudo que for de melhor, porque você tem um projeto lindo, você tem uma carreira linda, entendeu? E já encontrou seu propósito, né? Eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais buscam na vida, é encontrar o seu propósito, e você já encontrou o seu. exatamente. Demorei um pouquinho para me achar, né? Demorei para encontrar essa força, essa determinação, mas o caminho, né, fortaleceu. E aí ele foi me mostrando, assim, o quanto eu sou capaz, o quanto você também é capaz, É isso aí. né? E merecedora de tudo que a gente faz. Eu queria que você, o que que a Andréia de hoje diria para aquela Andréia de antes, né? Aquela Olha, a menina mãe tá chorando de insegura. novo, cara. Ela já tá emocionada Gente, Não, quando é vai só para perguntar. finalizar, né? Só para finalizar, que conselho Ai, você Jesus. daria na verdade, são duas perguntas. O que que você diria para a Andréia de antes? Essa é uma pergunta. não desista. Boa. E a outra pergunta, que conselho que você deixa para as mulheres que querem começar, mas ainda têm medo, ainda se sentem inseguras? Arrisca, dá o passo, sabe? Se você tem algo que você deseja fazer, você tem dúvidas, não importa se você tem apoio, se você não tem, faça. Faça por você. A gente tem que a gente sempre tem que nos colocar em primeiro lugar. Quando eu entrei para fazer sobrancelhas, eu tive um motivo para isso, que foi a questão financeira. Mas só quem estava ali para fazer isso era eu. Então eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Então, quando você se coloca ali à frente do que você faz as coisas acontecerem. É sobre fazer e fazer acontecer. Se vai dar certo ou não vai, não importa. Eu sempre falo, né? Quando eu aluguei o meu ponto comercial fora do Heliópolis,
foi um passo aonde eu falei, meu Deus, eu vou conseguir bancar um aluguel, sabe? E aí eu falei, não, vai dar certo, eu vou fazer dar certo. Se não vai dar, vai dar. É quando você não tem opção, sabe? Então, assim, para as meninas que estão assistindo a gente, que têm dúvida, que querem um conselho, só faz. Com apoio ou sem apoio. Quando você acredita que vai dar certo, eu não sei. Parece que o mundo conspira a seu favor, né? É igual eu chorei no começo, eu me emocionei quando eu lembrei da minha agenda vazia. E a Laura, a nossa recepcionista, às vezes está lá tentando encaixar uma cliente num dia que não tem horário. Olha. Então é incrível isso. Eu marco meu horário com 30 dias de antecedência. Caramba, olha Você isso. viu? Tá vendo? Ela não é Natália Build, mas é quase. Quase, tô caminhando É para isso. quase. Ou seja, isso me remete a quê? Que você tá aqui hoje com a gente, gravando aqui, batendo esse papo, é porque você teve que remanejar essas clientes, né, com Remanejei. outro horário. Que elas Então, entendam isso. te agradeço de coração, de verdade, de você estar aqui, batendo esse papo com a gente, trocando essa ideia e falando, né, para as meninas que estão lá em casa também, um pouquinho da sua história e trazendo mais uma vez inspiração para elas, né? Contando Assim. da sua vida aí, do seu, não só da parte como pessoa, mas da parte como empreendedora também e tudo mais. Infelizmente, nosso tempo é curto, né? Estamos chegando ao Ah, final. Falei, passa muito rápido. Não, ó, pra você ter ideia, a gente conversou, eu nem falei pro pessoal curtir, nem comentar, nem falar nada. Pra você ver como rendeu, né, o assunto aqui, tá vendo? Mas assim, Andréia, pra finalizar, você quer perguntar mais alguma coisa? Não, já. Não? Então tá bom. Pra finalizar, eu queria que você falasse como que as meninas lá de casa podem acompanhar o seu trabalho, Instagram, YouTube, por onde que é, o que que você tem lá para oferecer para elas. Aí você dá uma palhinha aí, agora é contigo. me encontrem no Instagram, meninas. Eu ainda estou nessa coisa de tentar estar em outras redes, mas a gente sabe que fazer organização de atendimento, é, a vida profissional, a vida pessoal, aí mais rede social é meio complicado. Então, meu Instagram é estúdio_Andréia Macedo. Me seguem lá, conheçam um pouquinho mais do meu trabalho, da minha história. E se você deseja reconstruir suas sobrancelhas, pode me procurar. Olha, E fiquem atentos, porque em breve teremos novas edições do Mulheres que Inspiram, né? Ah, já olha, recebi, olha, já fui comunicada no WhatsApp, no WhatsApp não, no direct do Instagram, me perguntando quando vai ser a próxima. Então, eu ia te perguntar no meio do programa se você já tem data para a próxima. não deu tempo. Não deu tempo, mas fiquem ligados que ela vai falar. É isso aí. E quando tiver, vocês vão gostar demais. Eu tava lá trabalhando. Eu não sou mulheres que inspiram, mas eu Assim, tava lá. principalmente para as pessoas, para vocês que querem, que nem eu falei, né? Querem começar, ainda estão meio insegura. Gente, o dia que tiver esse evento, participem, que eu acho que ali vocês vão ter, assim, é como se fosse um divisor de águas. Ali você vai tomar uma decisão ali na sua vida, com certeza, Sim. né? Ali você vai ter certeza se é para você ou não é para você. Ali é onde você vê, onde você se encontra dentro do mesmo barco. Ali não tem níveis de quem está à frente ou de quem Quem é está. maior, quem é Não. menor. Ali você conhece a história de mulheres que também passaram ou passaram até mesmo por coisas piores do que você e conseguiram, sabe? É aquela coisa do fechar a porta, uma porta se fechou, mas a gente bateu o pé e abrimos mais duas. Então, o Mulheres que Inspiram é isso, é quando uma porta se fecha, não importa, a gente vai abrir outras. É E isso saber aí. que todas estão no mesmo barco. É sobre isso. É isso aí. Uma pegar na mão da outra e a gente mesmo, assim, como mulheres, como força feminina, ser inspiração. É isso aí. Maravilha. Bom, pessoal que tá em casa aí, estamos chegando aqui ao final. Ó, você viu, passou o programa inteiro, eu não pedi uma vez, então me ajuda aí, pô. Vamos lá, ó. Gostou? Deixa aquela curtida, compartilha aí pra galera, pra geral, tá? Se você gostou desse conteúdo, que eu tenho certeza, as meninas que estão aí gostaram muito, certo, Fabi? Obrigado por vocês estarem aí e Temos aqui um pequeno mil para mil nossa do nosso convidada. programa para você lembrar da gente. Ah, que Tá? maravilha. E vocês, gente, vocês de casa,
empresas, patrocinadores que quiserem patrocinar o nosso trabalho, que quiserem sua marca aqui com a gente, entre em contato, porque estamos recebendo patrocinadores, estamos abertos para patrocínios, hein? É isso aí. Eu também tenho um presente para vocês. Ah, não acredito. Olha só. Vamos ver se vai dar tempo de entregar, não sei. Bora, dá? Um é pro Ozzy. Não Gente, que chique! Eu- Obrigada. Foi comprado assim com muita dificuldade. Obrigado. Por isso que eu não Corinthians. perguntou se Olha você era. só. Não, ela perguntou pra mim se você era corintiano, mas eu achei que ela ia fazer uma piada de corintiano. Ah, que legal, mano. Maravilha. Já Tá, finaliza o programa. Sim, e pra mim abrir meu presente, tá, gente? Com licença, obrigado. Então, André, obrigado mais Eu que uma vez, agradeço. tá bom? Agradeço muito a oportunidade. Valeu. E tamo junto, você sabe que precisando da gente, a Xenelipa também tá à disposição aí, tá certo? Pessoal, obrigado mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Valeu, galera!